é que essa abordagem, né, do, da pessoa que vai fazer o tema hoje, ela é uma abordagem multidisciplinar, porque além dele ser um estudioso na área, formado, graduado, especialista, ele também vem na família da Esperança há muitos anos. Ele também tem o carisma no coração dele, né? Então, essa unificação do conhecimento técnico-científico com o do carisma, né, da nossa espiritualidade, do carisma da esperança, isso é uma explosão de amor, né? Então, essa potência, vocês que estão aqui, né, firmes hoje e fiéis no sábado à tarde, né, devem realmente aproveitar ao máximo, tá? Porque eu também, como um estudioso, né, não da área da psicologia, mas da área da dependência química, sei da importância, né, dessa unificação, tanto da nossa espiritualidade quanto da ciência. Isso Afonso traz na tarde de hoje também para nós. Então, precisa ser valorizado. Vamos prestar bastante atenção. Vocês, familiares, pelo qual preparamos esse curso, para qual preparamos esse curso, a maioria, de fato, sofre com a dependência, com a codependência. Então, é preciso, né, Luciane? É preciso a gente mergulhar hoje, junto com Afonso, naquilo que o Espírito Santo vai falar para nós através dele. Bem, então, depois da minha gratidão mais uma vez a Afonso, Luciane pode dar um preâmbulo também, que Luciane também está conosco hoje. Uma alegria, Luciane. Boa tarde, Luciane. Boa tarde a todos e todas, né? É, Especialmente assim, para os familiares, o tema é super importante. Eu, né, como irmã de um ex, eu sei todas as dores pelas quais a minha mãe passou, nós, irmãos, passamos, e a gente precisa, né, encontrar também a nossa recuperação nesse processo. É muito mais tranquilo que, obviamente, um dependente químico, mas a gente precisa dar o primeiro passo e reconhecer dessa Já necessidade. começou? Então, acho que vai ser um tema, de extrema importância e todos nós estamos aguardando aqui, ansiosos para esse tema de hoje. Você pode aproveitar e fazer a oração, Luciane, por Sim. favor. Então, né, a gente pode, né, vamos pedir ao Espírito Santo para nos iluminar, para trazer a presença de Jesus entre nós aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Com você agora, nobre Afonso. Y bien, boa tarde, buenas tardes para a gente aqui de língua hispana também. É uma alegria que eu posso estar aqui com vocês. Como o Cláudio falou, eu tentei preparar esse tema assim com muito amor para as pessoas que estão nos distintos GEVs, mas também as famílias que não estão, mas que acompanham esse processo dos seus filhos nas distintas fazendas aí do mundo, né? Então, a ideia principal é importante que a gente, é, nesse processo, aprenda a dar nome às coisas, né? Porque às vezes tem uma ideia de codependência, das coisas que se dizem um senso comum. Então, eu imagino o que é codependência, eu penso que eu sou uma mãe codependente, ou que eu sou um filho, não sei, um parente codependente pela situação da dependência química, mas a codependência não se refere somente
a uma codependência de uma pessoa que é adicta à droga, né? Primeiro, todos já veem a tela aí, se vê bem? Sim, Ok. Então, a ideia é superando a codependência aí. Eu sou o Afonso Boeres, vivo na fazenda há muitos anos, sou da família da Esperança, eu sou psicólogo clínico, também psicólogo institucional. Eu tenho especialização em logoterapia, que é uma abordagem da psicologia, e justamente ajuda as pessoas a encontrarem sentido na sua vida, né? E também nesse processo de codependência, a gente deve encontrar sentido, às vezes, nessa experiência que a gente faz. Então, a gente quer começar agora com uma definição clara ou científica do que a ciência, a psicologia entende por codependência, né? Então, codependência é uma condição. Eu estou, ou a pessoa codependente tem uma condição de ser dependente de algo, não é? E é um estado, uma condição psicológica, é uma condição comportamental, porque a codependência afeta diretamente o comportamento da pessoa, né? E afeta também as emoções, porque a pessoa experimenta, o codependente, muitas emoções, geralmente negativas, que afeta depois a atitude, o relacionamento, não? E isso se caracteriza por uma dependência excessiva ao indivíduo em relação ao outro. Então, é um excesso de preocupação, de atenção e de muitos confrontos, né? Então, isso é um conceito aí de codependência, não? E depois, quais são as causas da codependência, né? Então, uma coisa muito importante que a gente entende na fazenda também, por exemplo, na fazenda, o que que recupera uma pessoa ou as famílias que vão ao grupo Esperança Viva? É a cultura do encontro, é um ambiente saudável, um ambiente fraterno, Uhum. uma experiência que a gente chama na Fazenda de Jesus no meio, de unidade, é o modo que tu encontra e cumprimenta uma pessoa ou outra, isso vai curando muitas coisas, né? E a codependência é justamente o contrário. Então, a causa da codependência é quando a pessoa vive em um ambiente perturbador, um ambiente de conflito, onde já não existe mais o respeito, ou em um ambiente ou uma casa que existe uma desordem. E pode ser uma desordem emocional, mas também uma desordem por falta de harmonia. As coisas fora do lugar, já não é limpeza, aí é um ambiente meio escuro, por tantos os conflitos, né? Então já não tem o zelo pela harmonia. Então, esse ambiente. Só para te escutar? Alguém está falando? Não sei. Desculpa, falei errado. Desculpa. Ok. Se vocês têm atenção de desligar o microfone, ótimo. Então, essa desordem é propício para a existência de um codependente. Uma desordem no relacionamento, mas também a desordem estética que às vezes há aí numa casa, não? Neste caso, alguém que é afetado por essa desordem, no caso o codependente, e o dependente também, porque às vezes nasce dessa desordem, consequentemente essas pessoas começam a afetar os demais e vice-versa. E aqui é interessante, assim como o ambiente sustenta o codependente, este próprio ambiente é criador do codependente. Então, aí a gente vê, porque às vezes um dependente químico, ou chega um momento que a casa é um ambiente tão estressante que ele prefere mais a rua do que a própria casa. Então, a confiança que às vezes que ele não encontra na família por distintos motivos, então fora é mais interessante que a própria casa. Então, a pessoa também pode entender aí que assim uma causa comum é a desordem, tanto emocional, pela falta de relacionamento, e também essa desordem de falta de harmonia estética. Isso é uma causa muito comum aí do codependente, né? Então, esse é um psicólogo, Ferreira, que escreveu um artigo aí em 2008, não? E aí a gente queria trazer também qual é a diferença entre um codependente e a dependência, não? Por exemplo, a codependência tem uma referência direta a pessoas que são fortemente ligadas emocionalmente
a um outro que possui comportamentos destrutivos. No caso, um adicto. Então, o codependente, ele é emocionalmente, muito fortemente ligado emocionalmente a essa pessoa que tem um comportamento destrutivo. Isso é uma referência à codependência. Já a dependência, que é o dependente, né? Então, ele tem um transtorno mental crônico, é o crônico porque é constante. Ele é um transtorno compulsivo, porque ele sempre vai constantemente atrás dessa substância ou desse objeto de desejo que traz prazer. E também obsessivo, que até às vezes gera uma paranoia, né? E aí pode ser tanto uma substância química, pode ser, por exemplo, como objeto de prazer, como a pornografia, por exemplo, e por um objeto de desejo, ou como jogos eletrônicos, ou a internet, quer dizer, eles têm um vício crônico, compulsivo, obsessivo. Essa é a dependência. E a pessoa que é codependente desse dependente, ela é fortemente ligada, e aí a gente vai vendo mais para frente que esse comportamento a pessoa vai se esquecendo, né, dela mesmo para tentar viver a vida e um controle sobre esse dependente, e aí fica uma relação sempre mais destrutiva para as duas pessoas, né? E depois aí tem como característica dessa pessoa que é codependente. Isso é muito interessante no comportamento das famílias da fazenda, porque a família geralmente, pelos anos, porque isso não é só uma ideia, também é pela experiência de mais de 20 anos na fazenda, que a família tem dificuldade. Não é que toda família é codependente, mas algumas mães são mais codependentes, não tem uma dificuldade de identificar características de comportamento dessa codependência, não? Por exemplo, primeiro, a dificuldade na autoimagem. Então, a pessoa não se vê como de verdade ela é. Aí tem, às vezes, uma baixa estima, tem uma dificuldade de expressar ou identificar esses sentimentos, porque aí falta a cultura da comunhão, da escuta, né? Por exemplo, tem famílias que têm muita dificuldade de participar das reuniões do Grupo Esperança Viva porque não querem, ou quando vão, não conseguem se expressar. Também uma característica forte é a vitimização. Pobre de mim que passo por essa experiência, não? Depois, muita ansiedade. E de modo no que se refere à intimidade, nas coisas que são mais profundas aí, né? Então, essa é uma característica. Por isso que depois a gente vai ver mais adiante que como propostas também de cura para a codependência, encontros, que a gente vai falar mais adiante, né? E depois das características centradas na relação, que é para a gente, é, nesse processo terapêutico da Fazenda da Esperança, também do GEV, porque o Grupo Esperança Viva também é um ambiente terapêutico, tudo tem raiz na relação. A dependência e a codependência, a raiz é choques na relação, na convivência. E a cura é uma boa convivência, aprender a relacionar-se. Por isso que o nosso grande Avilásio, que era um psicanalista nosso da Fazenda, ele dizia que a Fazenda é uma escola de relacionamento e a gente deve aprender a conviver. Então, no que se refere à relação, os comportamentos em relação a si mesmo ou aos outros se destacam por uma compulsividade. E aí tem uma distorção de limites, porque o codependente, ele tem dificuldade de impor limites nessa relação, né? E aí ele vai assumindo indevidamente responsabilidades que não são deles. Porque assim, às vezes quando um homem, por exemplo, é adulto, quando uma mãe ou um pai, uma família tem um adicto na droga que é adulto, né? Às vezes ele não responde por si, mas a pessoa adulta já deveria ser responsável por si mesma. Então, essa família quer sempre fazer esse papel de cuidador, cuidador, mas esses dias eu escutei algo interessante, né? O sim é um sim até que essa coisa não prejudique a pessoa mesma. Desculpa, me interromperam aqui. Ok. Hoje aqui é um dia de visita, então eu parei um pouco na fazenda. Então vou voltar aqui, né?
para ver se eu consigo. Tá, então eu falava dessa responsabilidade que não é tanto do familiar, mas esse adulto deve assumir esse comportamento. Então, o sim é um sim desde que não prejudique a pessoa. Quando esse sim prejudica a própria pessoa, então é não, não é um sim. E aí isso significa a gente impor também limite para o nosso próprio bem e próprio autocuidado, né? E aqui a gente tem como alguns sinais de alertas para entender. Isso é interessante, esses conceitos, porque às vezes a pessoa pode olhar para si, eu sou uma codependente ou um codependente. E depois, quando eu tenho contato em ajuda com outras pessoas, eu consigo identificar alertas para esse pai ou essa mãe ou esse irmão é codependente, e aí a gente vai tendo também ferramentas para ajudar outras pessoas, né? Então, um sinal da codependência é o autossacrifício. Então, o autossacrifício é uma característica marcante no codependente. Essas pessoas frequentemente colocam a necessidade dos outros ou a necessidade do dependente à frente das suas. Então, a pessoa começa, tem que ver com nessa dinâmica cristã, né, de viver a palavra, a gente faz sacrifícios por amor. Mas quando esse sacrifício gera uma negligência própria nossa, negligência à nossa saúde mental, ao nosso bem-estar, aí não é mais amor. Então, na fazenda, a gente sempre tem essa coisa, né? Então, é uma atitude de amor, é um comportamento de amor, é como um filtro para saber se algo é bem ou não. Então, o codependente já não é mais amor, já é um comportamento destrutivo para o codependente, né? Então, um alerta, então, eu vou repetir, né? Então, um sinal de alerta do codependente, esse autossacrifício que ele coloca a necessidade do outro, negligenciando a si próprio, a sua saúde, a seu bem-estar. Depois, um outro sinal de alerta é uma necessidade excessiva de controle, né? É como o outro já não consegue ter um comportamento social aceitável, então a família quer controlar que hora chegou, e também até quando numa relação afetiva quando tem uma codependência em uma relação de noivado ou de casais, né? Então tem um controle de onde estava, o que estava fazendo, né? É um sinal claro de codependência, a necessidade de controlar as ações e os sentimentos dos outros. Quando as mães dizem, mas o que está passando? Por que tu continua usando droga? Tu não tem amor suficiente? Quer que a pessoa se expresse e tu quer entender a todo custo. Então a pessoa quer controlar até o sentimento e os pensamentos do outro, não? E aí isso pode levar a muitos conflitos e tensões no relacionamento que leva. E aí é muito comum. Aí a gente vê que essa necessidade desse ambiente, né, destrutivo, mas também de autocontrole, e aí que tem essa coisa de perda de confiança também, né? Depois, uma característica muito forte é o medo da solidão. Pessoas com codependência muitas vezes têm um medo paralisante da solidão, porque o medo, qualquer medo, tem essa função de parar a pessoa. A pessoa com medo, ela não consegue dar passos, né? E isso pode fazer com que esse medo, com que a pessoa tolere comportamentos abusivos e que não são saudáveis. Então aí a falta de limite. Então eu suporto, não? Então eu me submeto como codependente em comportamentos abusivos que não são saudáveis para mim, por medo de perder, ou por medo de ficar sozinho, e por medo da solidão. Então isso são sinais de alertas quando a gente também escuta relatos de familiares de codependente, de dependentes químicos, não? E depois aqui eu fiz uma tabelinha de impactos que existe na relação. Por exemplo, o impacto. O codependente ele tem um desgaste emocional. E aí, como é esse desgaste emocional? A codependência gera muitos níveis altos de estresse emocional. Então, é uma atitude estressante, né? E a consequência desse estresse é a baixa autoestima e uma ansiedade muito grande, né? E aí depois assim, gente, porque a autoestima é uma visão positiva
que tu tem de ti mesmo, por exemplo, que eu tenho de mim mesmo, né? Isso é autoestima. E a estima é a visão que tu espera que os outros tenham de ti. Então, tu quer que se os outros te veem bem, se te fazem um elogio, se te fazem uma crítica. Então, tem gente que é dependente da estima dos demais. Então, por exemplo, uma consequência do codependente é ele ter necessidade de aprovação e de estima do demais. E aí vem uma carência muito grande, e aí falta a autoestima, que é uma visão positiva de si mesmo, gerada por todos esses conflitos, né? Depois, uma outra coisa é o impacto forte são relações tóxicas, né? E qual é a descrição? Cria um ciclo de controle e manipulação do dependente com o codependente, né? E aí esse é um ciclo vicioso, né, de controle e manipulação. E a consequência dessa relação é um desgaste na confiança e sempre mais conflito. E uma relação sem confiança não existe, não é relação, é qualquer outra coisa, né? Isso em todos os níveis. E depois um outro impacto da pessoa codependente é falta crescimento pessoal. E a descrição dessa falta de crescimento é menos foco no desenvolvimento individual. Ou eu não quero estudar, ou não tenho sonhos, ou não tenho planos, ou não tenho uma meta para minha vida, né? E a consequência é uma estagnação, que é uma paralisação, né? E uma constante frustração. Então, o codependente ele vive frustrado, né? Porque a vida dele está focada em um objeto, em um indivíduo que não responde aí à sua expectativa, né? E aqui tem algumas estratégias que é muito importante em qualquer nível. Até quando um menino, por exemplo, pede ajuda na fazenda, né? A primeira coisa é reconhecer que eu necessito de ajuda. E a fazenda recebe, senão a fazenda nem recebe. Então, o codependente, ele também deve dar o primeiro passo para superar essa codependência e é reconhecer que você está em uma situação de codependência. Então, meu comportamento, a minha atitude, a minha relação é de codependente. E aí, nessa fase, tem um processo de autoavaliação, que isso é crucial, é muito importante, né? E aí, cada um vai fazer essa autoavaliação na medida que pede ajuda, por isso que eu sempre reforço que o GEV é um ambiente terapêutico, porque no discurso e na escuta, a pessoa também vai se identificando e aprendendo, né? E, ou então em um processo de terapia mesmo, que seria muito importante, eu defendo como psicólogo que toda pessoa deveria encontrar, é uma terapia para se autoevaluar constantemente, né? E depois uma outra estratégia, que é como metas Conseguiu. Oi, tá. que a pessoa deveria ir escrevendo para entender é estabelecer limites, né? Então, aprender a estabelecer limites e respeitar limites é muito importante. Isso ajuda a recuperar o controle sobre a própria vida e diminui a necessidade de agradar os demais. O que também que tem que ver também com essa necessidade de estima, né, que é a visão que os outros têm de ti, né? E depois é buscar apoio profissional de pessoas que a gente confia e que têm condições de ajudar. Então, às vezes às vezes chega uma pessoa que, para a gente, que a gente vai, eu não tenho essa capacidade, então a gente vai orientar e também o codependente ele deve ir atrás dessa ajuda, né? E depois que ele reconheceu, que ele sabe que ele tem que impor limites, ele vai buscar apoio. Então a terapia pode ser extremamente útil, é extremamente útil, porque a terapia ajuda a pessoa a entrar num processo de autoescuta, de autorreflexão, e o terapeuta, o psicólogo, pode aí fornecer ferramentas que também a pessoa vai encontrar uma resiliência, né, e uma força que tem dentro, que a pessoa já não acreditava que tinha, para conseguir superar as dificuldades, superar esse medo, superar essa ansiedade, né? E lidar e vai aprender, a pessoa vai aprender a lidar com essa codependência e promover uma autoeficácia, né? E aí, como eu vou ser mais eficiente no cuidado
com a minha própria vida, né? Assim, então, e aí já é, quando a pessoa dá esse passo, eu tenho que cuidar de mim para depois conseguir cuidar, aí já é um primeiro passo de que eu estou me aproximando de uma vida mais saudável, estou reconquistando a minha saúde mental, né? Depois aqui, isso foi uma pesquisa que é em alguns artigos que também eu li sobre para preparar sobre codependência, então saiu essa pesquisa que são os recursos que os codependentes assumidos usam para conseguir sair desse processo de desdependência. Alguns autores chamam esse processo de desdependência, né? Então, por exemplo, terapias de grupo como o Grupo Esperança Viva, por exemplo, ou outros grupos de apoio, né? Então, 40% dos codependentes que se reconhecem como codependentes encontram ajuda e apoio nesses grupos, porque se beneficiam de terapia de grupo, onde o apoio mútuo é fundamental para a recuperação. Depois, 35% buscam aconselhamento individual, que na fazenda a gente chama de colóquios, né? Ou buscam um sacerdote, ou um pastor evangélico, ou um amigo. Então, aí já é como aconselhamentos individuais que relatam, e eles relatam esses codependentes melhoras significativas através de aconselhamento individual que é focado em questões pessoais, quer dizer, uma abertura mais profunda de comunhão das coisas que acontecem com ele, né? E depois, eu volto aqui, 25% encontram ajuda em workshops e em palestras, ou em encontros virtuais como esse, ou as pessoas fazem cursos na internet, né? E aí se envolvem nesses workshops e palestras, porque eles vão entendendo, quer dizer, pelo menos tem conceitos mais claros para entender melhor a codependência e que essas ferramentas, como um momento como esse, ajudam a esse processo de superação e de saída desse processo de codependência, né? E aqui tem como alguns passos práticos para libertar-se da codependência, né? E aqui é importante porque não importa a idade, se eu tenho 50, 60, 40, 35 anos, né? E aí, no processo de terapia de autoajuda, a gente entende bem alguns comportamentos quando aí quando a gente volta na infância, é porque o codependente, ele é propício a ser codependente porque ele tem uma criança interior ferida. No âmbito psicológico, a psicologia entende que um dos primeiros passos a caminho da independência emocional é essa percepção de aspectos da infância que ainda podem estar ditando comportamentos na vida adulta. Então, essa criança ferida ainda tem uma influência na tua vida adulta, que aí a psicologia chama de assuntos interminados, ou situações que foram inacabadas, que a gente já deixa para lá, vai vivendo, mas é uma dor que não foi assumida na infância, né? E então isso impele as pessoas a repetirem situações traumáticas ou repetir situações frustrantes não resolvidas aí nessa infância e que em uma tentativa de possível superação tendem a serem reeditadas na vida adulta. Se repete, né? E aí, como a pessoa quer redimir essas coisas e não consegue. Então, aí somente é um processo de ajuda mais profissional, a pessoa vai como sanando, né? E vai cicatrizando essa criança interior ferida. Depois, este retorno à infância geralmente traz a criança interior ferida que se sentiu carente, essa criança que se sentiu vulnerável, que não sentiu esse amor profundo do pai ou da mãe, ou que experimentou o abandono. Então, depois é um adulto que ele pensa que superou, mas no fundo ele continua sendo perdido, ele continua sendo confuso. Então, necessitando que esse adulto que um dia cresceu desperte e agora consiga acolher essa criança interior ferida e cuidar. Então, por exemplo, aqui o processo de terapia, por exemplo, é um cuidado. Os meninos que estão na fazenda
passam por esse processo, porque na comunhão, a fazenda provoca a comunhão profunda, né? Então, muitos meninos nesses anos, eles sempre voltam à infância no diálogo com os responsáveis, né? E contam coisas para nós, por exemplo, que os pais nunca souberam. E assim também toda pessoa adulta em um momento podia olhar para trás, né? Então aí esse adulto que vai cuidar dessa criança ferida vai identificar as dificuldades não resolvidas na infância e amparar essa criança interior com compromissos terapêuticos que são libertadores. Então, isso como psicólogo, assim, eu defendo esse processo de apropriar-se da sua própria história, né? De autocuidar-se, de entender a sua história, ou de perdoar a sua história, né? Porque tu pode justificar teu comportamento. Ah, eu sou assim por isso, eu sou codependente por isso, né? Mas tu não está condicionado ou condicionada a isso, né? Apesar disso, no momento presente, pela experiência de amor ou de cura, de escuta, de autoescuta, a pessoa pode mudar a sua história, porque nunca é tarde para isso. Isso também é uma mentalidade esperançosa, né? Depois uma coisa interessante, né, que tem um autor que chama aqui uma corajosa vulnerabilidade. Hoje a gente tem uma cultura no mundo que todo mundo tem que ser feliz. Ninguém pode sentir medo, ninguém pode sentir raiva, ninguém pode estar triste. Esse sentimento, essas emoções fazem parte da nossa história. Todo mundo fica triste, ferrante de tristeza. Mas o que acontece? Um não pode, deve permitir sentir medo. O medo faz parte. Não é que eu tenho que estar mal, eu sinto medo e todo mundo quer ser super forte. Esse homem, essa mulher super forte não existe. Então está assim, o medo, a insegurança sempre está presente na história nossa humana, né? Por exemplo, o medo é um desses sentimentos desagradáveis, porque não é agradável sentir medo, e também o medo tem essa característica de ser ameaçador, que impedem as pessoas codependentes, não só as codependentes, qualquer pessoa, né, de serem mais afirmativas. Aí também como o medo tem quando a pessoa é dominada por esse medo e é paralisada, isso afeta diretamente uma atitude positiva diante da vida, impede as pessoas de expressarem suas necessidades, às vezes impede de pedir ajuda, de assumirem quem realmente são e também impede delas realizarem escolhas mais coerentes. Então, para enfrentar o medo, esse psicólogo Colette Dowling, ele diz que, e ele fala aqui dessa corajosa vulnerabilidade, que significa isso? Que você sente medo, mas de qualquer maneira faz. O importante é não negar o medo, mas apesar dele, realizar sua vida seguir. E isso é uma mentalidade esperançosa, né? Então eu fiz questão de trazer isso, assim, dessa corajosa vulnerabilidade, porque às vezes a pessoa tem vergonha de assumir que é vulnerável, o que é triste. E hoje a gente vive num mundo que todo mundo não, mas muita gente passa pelo psiquiatra, passa por uma terapia, e é porque esses sentimentos às vezes dominam a pessoa, mas a gente tem que enfrentar, e mesmo com medo ou com ansiedade, a gente deve seguir adiante, né? Portanto, olha, o medo e outros sentimentos desagradáveis vão surgir, são inevitáveis nesse processo de desdependência, ou eu diria no processo de maturidade emocional, né? Ou de alcançar ou assumir uma vida adulta com mais responsabilidade, né? Porque transformações. Então, para sair de um processo de dependência ou de codependência, a pessoa tem que transformar. Então, de verdade, é uma mudança de mentalidade. E qualquer transformação e mudança vai ser necessário que a pessoa perda algo. Então, essas mudanças geram perdas. E também terão que ser digeridas, aceitas, com sabedoria e com mais consciência. Porque até as mudanças que são positivas geram perdas.
E às vezes a gente não quer perder. E perder faz parte do processo de uma madurez, né? Então é possível imaginar como é difícil para uma pessoa que é adulta, que se vê como codependente, que ela tem que abandonar todo um funcionamento que é conhecido e repetitivo de toda uma existência. Então eu tenho que mudar meu modo de pensar ou esse comportamento, né? Mesmo quando a pessoa reconhece que o comportamento é disfuncional. Então, a pessoa tem que dar esse passo para buscar novas e saudáveis formas de relacionar-se com as pessoas e com a sua vida. E depois aqui, em uma linguagem mais psicológica também, então eu queria trazer um pouco, depois a gente entra no carisma da esperança, mas a psicologia, o que significa uma resposta, né? É como a esperança, porque a esperança, mais do que ser uma emoção, ou a esperança ser um sentimento, né? A esperança para nós é um valor existencial, porque as nossas escolhas têm muito que ver com os valores que a gente tem. Então, por exemplo, o que é esperança? Então, a esperança é uma expectativa positiva. Então, para nós, a esperança é uma resposta para qualquer cura. E a psicologia reconhece que muita gente com depressão, alto nível de ansiedade, de síndrome do pânico, é a pessoa que tem pouca esperança ou não tem uma convivência com a esperança, ou não tem uma mentalidade de esperança. E aí a gente precisa entender. A minha proposta sempre é que as pessoas devem ler sobre a esperança, buscar artigos sobre a esperança. Por exemplo, o Papa Bento XVI tem uma encíclica preciosa sobre a esperança. Depois que a gente entende, digere, a gente vai ver como esse conhecimento pode ter efeito na nossa vida, né? Então, a esperança é uma expectativa positiva, quer dizer, eu devo tornar-me uma pessoa mais positiva de que eventos indesejáveis ocorrerão no futuro, e eventos desejáveis ocorrerão no futuro. Então, representa uma confiança em tempos difíceis, mesmo em tempos difíceis, eu sou confiante e serve como um motor motivacional. Então, eu sou motivado pelo quê? Pela esperança. Então, eu na minha vida tenho momentos que são muito difíceis, aí fases que são difíceis. Mas por que que um segue, mesmo nos dias difíceis? Porque tem algo que motiva, que é a esperança. Então, os psicólogos argumentam que a esperança é essencial para o bem-estar mental. Então, por que que eu tenho que entender a esperança e ter a esperança como um valor que faz parte da minha vida? Porque ajuda no meu bem-estar mental. Então, a esperança oferece benefícios como resiliência e coragem. Então, a resiliência e a coragem é como uma consequência de um valor existencial como a esperança. Então, sua relevância é profunda. Então, falar de esperança é falar de uma profundidade, que é algo que está no meu ser mais profundo. E quando não existe, eu tenho que buscar. É como a psicologia reconhece que a resiliência, por exemplo, todo homem e toda mulher tem a resiliência. Às vezes não descobriu ou não usa, mas que é a capacidade de, apesar de, eu sigo adiante. E a esperança também está está, né, no ADN de cada pessoa humana, né? Pois permite que indivíduos enfrentem adversidades com uma visão mais otimista. Depois, assim, a esperança tem um impacto psicológico. Por exemplo, nas emoções que são mais positivas, né? Por exemplo, os meninos que chegam na fazenda, eles viveram muitas experiências traumáticas. E agora na fazenda, a gente fornece momentos que a gente chama de pós-traumas. E são momentos de comunhões profundas, né? E de comunhões com a esperança. Então aí tem o impacto psicológico, são emoções positivas, além da saúde mental, a esperança está relacionada à promoção de emoções positivas. Indivíduos com um forte sentido de esperança experimentam mais felicidade e satisfação em sua própria vida.
Este efeito benéfico ocorre devido ao foco em metas. A esperança ajuda que a pessoa seja mais focada em suas metas, nos seus planejamentos, em ações mais concretas. A esperança gera também um feedback positivo nas suas vidas e manter a esperança ativa contribui para a melhoria da qualidade de vida. Depois eu quero tirar uma tela daqui que eu não estou conseguindo. Um momento. Ok. Depois aqui também a esperança tem uma influência na saúde mental, como eu tinha falado, e a esperança é uma força poderosa que afeta a saúde mental positivamente, e depois estudos psicológicos mostram que altos níveis de esperança estão associados a menos taxa de depressão e menos taxa de ansiedade. Indivíduos esperançosos tendem a ser mais resilientes, enfrentando desafios com uma atitude proativa. Sua presença em terapias psicológicas ou em grupos de apoio tem mostrado melhor resultados no tratamento em diversos transtornos e também no que se refere aí à codependência, né? Depois, quando a gente entra no que se refere à proposta do carisma da esperança, porque o carisma é uma resposta de Deus para uma determinada problemática grave, por exemplo, na nossa atualidade, que é a droga, a dependência, a codependência, né? Quando a gente aprende a amar, superar a dor, toda essa proposta que o carisma traz para a gente vai entendendo que o sentido da esperança, o significado do carisma da esperança se realiza em um caminho. Todo mundo deve decidir começar a caminhar para entender esse carisma, né? E é um caminho único, de pessoa a pessoa, que vai sendo criado e sendo compreendido permanentemente. Mas primeiro um deve tomar a decisão de eu quero começar a caminhar nessa proposta desse carisma, né? Então a sua construção se realiza de uma forma individual, mas também em uma contínua relação com os outros. A nossa proposta é uma proposta de comunhão. Ninguém consegue viver o carisma isolado e sozinho. E aí, porque é os outros que nos dão a oportunidade de amar, de perdoar, de recomeçar, a gente aprende a ser generoso, a gente aprende a ser menos egoísta, tudo isso é na experiência de comunhão com os demais, né? Depois aí, que sentido tem a esperança? Que sentido tem o carisma da esperança? Porque essas coisas é importante fazer sentido para a gente. Se não faz sentido, não é importante. A gente não dá o valor que a experiência tem, né? Então aí, ó, a nossa capacidade de amar. A gente tem que descobrir que é capaz de amar. E aí, quando a pessoa descobre, eu sou capaz, e aí a gente deve experimentar, fazer experiências de amor. Os meninos se recuperam na fazenda porque são motivados a amar. Então, esse sentido da esperança nos ajuda a ter uma autonomia, autonomia que eu vou tomando conta da minha vida, eu sou autônomo, não só economicamente, mas sou autônomo no modo que eu vivo, né? Eu me autoaceito. A esperança dá um sentido de gratuidade, de generosidade, de metas coerentes. Então, quem vive o carisma da esperança é mais criativo, tem uma relação de transcendência, cresce espiritualmente, porque a proposta nossa é que a gente se aproxime também mais de Deus nessa experiência, não? E isso tudo são elementos que nos levarão pelo caminho sempre inconcluído, porque ninguém nunca vai estar totalmente pronto, do nosso sentido vital. Sentido vital significa que a pessoa encontrou o seu dever ser na vida, né? E a igreja, por exemplo, nós todos somos a gente é um carisma da igreja, diz que o nosso dever ser é ser embaixadores da esperança, ser pessoas que quando tem a esperança, a gente tem esperança para algo. Ou a pessoa que é sóbria para algo. Eu sou desdependente para algo. Então, eu tenho uma saúde mental para algo, para estar a serviço, para ajudar os demais. Então, aí, o que é o sentido vital? Segundo Viktor Frankl, que é esse terapeuta, esse psicólogo, que era médico, logoterapeuta, ele diz que o sentido vital está em achar um propósito, em assumir uma responsabilidade conosco e também com os demais.
Assim, tendo um claro um porquê, podemos fazer frente a todos os comos. Quando eu tenho o porquê viver, para que viver, né? Então, somente sentindo-nos livres e seguros dos objetivos que nos motivam. Então, o que que me motiva? Então, a esperança devia motivar, né? Aí nós vamos sair desse processo que a gente sente de todas as emoções negativas que tem, para gerar mudanças, para criar uma realidade mais nobre para a gente e para os demais. Então, o sentido vital está em assumir responsabilidade também aí com a humanidade. Eu estou quase terminando. E aqui depois, quando se trata da esperança, a pessoa tem que ser a esperança, né? Então, como isso faz parte de mim. Então, em nossas comunidades, em os grupos Esperança Viva, nas nossas casas, nas fazendas, a gente deve tornar visível a esperança. Então, o nosso ambiente, que antes podia ser um ambiente lá que é esse ambiente negativo que dava vida a esse codependente, então nossos ambientes agora deve ser um ambiente que fale abertamente da esperança. A gente deve proclamar a esperança com nossos amigos, falar, dar notícias, fazer comunhão e torne viva a esperança, né? Porque a gente tem uma cultura da esperança. Deve existir pessoas inspiradas e motivadas pela esperança. Se a pessoa, se nós, todos nós não vivenciamos isto, a nossa vida será sempre frágil. A gente vai estar sempre num ciclo vicioso de queixa e de pessimismo. Logo, a gente perde a vitalidade, alguns perdem a sobriedade, a gente sai de um processo de descodependência, volta a ser codependente, e aí a gente tem uma tristeza profunda, né, que é gerada pela falta de esperança. Então, seria um pouco isso do que eu tinha para falar hoje, para dar um resumo aí da dependência, codependência e sobre a resposta que o carisma da esperança podia trazer. Esse material vai ficar disponível, depois, não sei de o Cláudio com a equipe do GEV vai encontrar um modo que cheguem até vocês. E agora eu queria, me deram um tempo até às 4, e aí eu quero deixar esse tempinho livre, se vocês têm alguma pergunta ou uma impressão, a gente tem 15, 20 minutinhos para ter esse momento aí. Muito obrigado. E aqui também tem algumas referências que são artigos que vai no material que vocês podem depois querer buscar na internet ou ler para também se apropriar desse conhecimento que nunca é demais e que é importante, tá bom? Muito obrigado pela unidade. Caríssimo Afonso, muito bom, né? É, simples, né? De forma clara do entendimento, né? E muito pragmático para cada um dos familiares. Então, eu peço agora a Luciane que, né, possa mediar esse momento de pergunta e resposta, começando por Fernando, né? Então, temos aí 11 minutos, chegamos a 53 conexões. Então, Luciane, com você agora. Sim. Eu só vou pedir para todos serem bem sistemáticos assim na hora da elaboração da questão, para que a gente possa dar oportunidade de mais pessoas participarem. Então, o Fernando pode abrir o microfone e fazer a sua questão. Boa tarde a todos. Me chamo Fernando, faço parte aqui do GEV Aracaju, né? Acompanhando aqui essa profundidade aí do Afonso, né? E eu me identifiquei em várias falas dele, né? E eu vinha com enfermidade há mais de 10 anos, né? Um problema de saúde. E eu não conseguia enfrentar, né? Porque tinha que passar por um procedimento cirúrgico. E eu tenho a síndrome do jaleco branco, né? Sempre que vou ao médico, eu não fico muito bem, a pressão eleva, né? Mas eu participando do Grupo Esperança Viva, né?
aqui em Aracaju e tanto falar nessa esperança, né? Não a esperança com só da boca para fora, né? Mas de sim colocar em prática, né? Eu consegui encarar, né, esse medo, essa ansiedade que eu tinha de ir para médico, né? Então, assim, foi realmente um momento de muita profundidade na oração, né? Tanto do grupo como na paróquia, né? E os demais amigos, e consegui realizar minha cirurgia, né? Hoje, graças a Deus, estou completando 15 dias que fiz a cirurgia, né? E isso através dessa esperança, né? Porque, como o Afonso mesmo falava, o medo vem, a ansiedade vem, mas tenho que encarar, né? E o quanto deu certo, né? Eu me fortalecer primeiramente, né? Em saber que eu tenho um Deus, que eu tenho uma mãe que cuida de mim, que nunca me abandona, né? E poder encarar esse momento e fazer minha cirurgia. Então, assim, é só um pouco do que estava no meu coração para também dividir com os demais, né? E dizer que esse momento é muito enriquecedor, né? Me fortalece bastante para que eu possa estar encarando, né, o dia a dia, os meus anseios, as minhas dificuldades, né? E muitos pontos aí eu me encontrava. Mas para eu não me estender, eu me encontro, né? Para não me estender, eu vou deixar os demais. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Jorge, por gentileza, pode abrir o microfone e fazer a sua questão? Jorge, o microfone está desligado. Bom, eu acho que enquanto o Jorge não consegue abrir o microfone, mas enquanto ele resolve lá, eu vou passar a palavra para Solange. Olá a todos e todas, boa tarde. Eu vou ser bem direta por conta do tempo, falo demais, mas eu estou encantada, viu, Afonso, pela palestra, de coração. Eu acredito que você tocou em pontos nevrálgicos mesmo, porque eu acredito que se todo codependente e do dependente observasse cada conceito que você trouxe, eu acredito que teria aí uma ferramenta sem palavras, superarmos as dificuldades. E a minha pergunta, bem, eu não sei se eu consegui deixar clara para você responder. Está me ouvindo bem? Sim. Pronto. A pergunta é o seguinte: quando você falou sobre a criança, que eu sou do GEV São Vicente de Paulo, uma das responsáveis, e você tocou num ponto muito, muito sério, que tem a ver com a criança, né? Que nós, cada um de nós temos. E que nem todo mundo tem consciência ou sabe disso. Acha que criança, depois que cresce, ela fica lá no passado. Não fica. A gente vai carregá-la até quando a gente permitir. E a pergunta é o seguinte: qual seria a relação dessa criança, seja dependente ou codependente, quando o codependente ele quer resolver o problema do seu ente querido? Porque é isso que a gente muitas vezes vê como uma das principais características do codependente. Ele quer transformar, quer mudar o outro, quando na verdade essa mudança depende tão somente do dependente, mas o codependente ele quer porque quer. E eu não consegui captar isso nas tuas falas. Me perdoe, você acredita que você trouxe, mas não ficou muito claro qual é a relação, porque eu acredito que tem uma relação aí dessa criança ferida, dessa mãe, dessa irmã, dessa avó, dessa tia ou tio, tia, mãe, pai, com esse dependente que quer a todo custo resolver e não consegue, sofre junto. Queria entender que relação está por trás disso. Claro, porque a ideia é que não é tanto pensar no dependente,
mas o codependente, ele se torna codependente justamente por essa criança interior que está aí ferida, que não foi resolvida, que não foi cuidada, então ele tem mais probabilidade de se tornar um codependente, porque ele já não se conhece tanto, tem a falta de estima, essa tentativa de controle ou desamor que essa criança experimentou, então ele tem essa probabilidade de ter mais comportamentos, uma relação mais traumática com esse dependente, né? Então, por isso que quando, é como no avião, né? Primeiro eles explicam, quando primeiro tu coloca a máscara em ti, para depois colocar aí na criança. Primeiro tu salva a ti. Então, o codependente, ele deve primeiro esse autocuidado. Em algum momento eu falei, né? Então, o sim é sim, desde que isso não prejudique a tua saúde mental e teu bem-estar. Então, por isso que o codependente, ele deve voltar aí, ele só consegue voltar e querer cuidar dessa criança interior quando ele aprende a querer cuidar dele mesmo, né? Então, aí depois eu sou responsável por mim e aí também eu vou cuidar. Cuidar de si é voltar também na sua história para apropriar-se da sua história. Esse era o conceito. Obrigada, Solange. Agora o Jorge conseguiu abrir o microfone? Pode falar. Hola Hugo, no, yo levanté la mano, estoy con un amigo de Jorge el teléfono, pero todavía no lo puedo configurar, entré desde mi celular. Buenas tardes familia. ¿Puedo hacer la pregunta? Se Sí, pode. sí, sobre todo muy interesante el tema, Alfonso. Soy parte del grupo Esperanza Viva Nuestra Señora del Carmen de Formosa. La pregunta viene un poco por respecto a los tipos de codependencia que pueden haber. Más puntualmente es cómo ayudar a esa familia, a esa mamá, a ese padre que están tan codependientes de la situación por la que atraviesan sus hijos, por las adicciones, en que entran en el terreno o en el juego que ellos llevan, ¿no? Que es la manipulación, las mentiras, y están tan inmersos que no se dan cuenta, digamos, ¿no? Y como que terminan justificando siempre al hijo en una sobreprotección ya, a veces hasta patológica, digamos. ¿Cómo poder ayudar a esa mamá, a ese papá, a esa esposa también? Gracias. Primeiro, o GEV ou qualquer pessoa só vai conseguir ajudar se essa pessoa reconhece. Enquanto ela não reconhece, não existe ajuda. E algumas famílias, eu sei que estão, por exemplo, nos grupos da Esperança Viva, estão, escutam, mas não reconhecem que tem esse problema, né? E às vezes, numa postura de responsável aí desse grupo, a gente tem que, como estabelecer alguns limites. É assim ou não? Por exemplo, como eu sou responsável da fazenda, tem alguns limites, algumas regras como a família deve se comportar, por exemplo. E algumas famílias insistem em fazer de um modo diferente, mas a gente também impõe um limite. Então, dentro do ambiente terapêutico, como um grupo Esperança Viva, como uma fazenda da esperança, a família sim ou sim deve apropriar-se de um certo comportamento que é da cultura da esperança. Mas aí, se a pessoa reconhece, tem como ajudar. Se não, não. Eu acho que a nossa parte é fazer o nosso trabalho. Por exemplo, a tua presença no grupo já é uma ajuda. Até que algo que uma família reconhece e se abra para essa comunhão mais profunda, né? Porque uma característica, como eu falei aí, do codependente, é a dificuldade de expressar esses sentimentos que são mais íntimos. Porque ela tem uma baixa estima e depende da estima dos outros, e o codependente não é frágil, mas não quer ser visto como frágil e como vulnerável, né? Aí tem toda uma questão social e aí, mas eu acho que enquanto a pessoa não pede ajuda, a presença nossa já é algo importante. É, Marita? Sí, una cosita nomás. Saludar de paso a Hugo Werner, que hace rato no lo veo. Saludos, hermanos. Gracias. Tinha uma pessoa que escreveu no chat que queria falar, mas não conseguia levantar a mão. Foi a Solange. Ah, ok. Ela conseguiu depois.
Ok. Tem uma última pessoa que é a Marita. O Jorge quer fazer mais alguma questão? É porque o tempo está curto já, ¿Me né? escuchás? ¿Me escuchás? Escucho. Sim. Sí. Marita, cerraste o micrófono. Acá, acá está. Ok. Hola, buenas tardes, muchas gracias por todo. Hermosa la disertación, lo que contaste, Hugo, pero bueno, Alfonso, perdón, pero lo que quisiera saber es, a ver, cómo yo soy mamá de una persona que estuvo en adicciones, que es un adicto recuperado, no en Facenda, en el Buen Samaritano, pero bueno, eh, soy consciente de que soy codependiente. Si bien hace más de 20 meses, casi 3 años, que él está limpio, pero mi sensación es ser codependiente, estar pendiente de él. Trato de no estarlo, pero no me sale como quisiera. Y entiendo que tengo mis heridas. Lo que decís vos del niño interior lo reconozco. Soy una persona que soy adoptada, que tengo la marca del abandono. Y bueno, y quiero ver cómo hacer para sanarme yo y poder ayudar a mi hijo, continuar ayudándolo a mi hijo y ayudar a otros. Estoy en un grupo en donde no es un grupo GEP, pero tenemos padres que están en las mismas condiciones, o peores también. ¿Podés Uhum. ayudarme? Então, não existe uma resposta pronta, não? Pero existe um caminho. Por exemplo, e o tema seria, de eu aqui pediram, codependência e o carisma da esperança como uma resposta. Então, nossa proposta é começar a fazer um caminho. Porque tu dijiste algo, eu tenho consciência, eu sei. Pero quando se trata da psicologia, a consciência não é a última instância da pessoa humana. Não basta ter consciência. Então, uno deve aprender a obedecer essa consciência. Então, uno vai saindo dessa estado de dependência para desdependência à medida que uno vai aprendendo a amar, a estar à disposição de los demais, e essa é uma escola. Então, é por isso que nossa proposta é que una vá acercando-se do grupo Esperança Viva, escutando de uma fazenda, que nós outros temos um método e uma metodologia própria para tornar-se uma pessoa de esperança. Então, essa é a ideia. Porque eu poderia dizer, haga isso, pero sola é muito difícil. Então, é importante uma experiência aí de comunhão, de compartilhar, de conversações mais profundas, não? Então, é começar a fazer um caminho em uma proposta com pessoas que já vivem por muito tempo essa experiência do carisma da esperança. Então, nossa solução para hoje seria começar a fazer um caminho com as pessoas do carisma da esperança, não? Então, para um aprender a ter uma mentalidade mais esperançosa, como a falei, porque não existe uma resposta aí pronta, não? Por essa disposição de fazer um caminho. Seria um pouco esse. E depois, de outro modo, se não é isso, e aí é a terapia, algumas pessoas Alfonso, em pouco tempo conseguem, e outras pessoas com mais tempo. Alfonso, gracias por tu respuesta. Me hablaste de una metodología propia. ¿Cómo acercarme a esa metodología? Más allá, o sea, tengo una facenda que está cerca, pero bueno, tengo también actividades por las cuales no puedo irme a instalarme en la facenda. ¿Cómo podría facilitarme? Y estoy tratando de participar del GEP virtual los días martes en las reuniones. ¿Hay alguna otra forma también? Então, o Heavy Online é um passo de acercar-se, mas depois seria importante conseguir uma presencialidade, ou participar de um Heavy, que aí no Heavy Online tu pode pedir informação de algum momento que tu consiga acercar-se, porque sim,
nosotros decimos algo en la Comisión General de Formación, ¿no? Que la virtualidad informa, pero lo que forma é a presencialidade. Então, acá ustedes estão experimentando um momento de informação, pero la formação de verdade é olho em olho, é um abraço, é uma escuta mais atenta pela comunhão. Então, por isso que a presencialidade é muito importante. Aí eu não digo, eu não tenho tempo, porque estudo, porque trabalho, tudo, pero aí que encontrar um momento de dar esse passo da presencialidade, que é muito importante. E seria um diálogo com mais tempo, Marita. Bueno, espero que alguien me dé un teléfono como para poder comunicarme con ustedes, porque me interesa mucho y bueno, y además porque acá yo participo de la pastoral de las adicciones propia de la ciudad y también formábamos un grupo GEP que bueno, por cuestiones de no encontrarnos bien, se desarmó, pero bueno, continuamos aunándonos en esto que nos tocó y bueno, y tratamos de, a través de la palabra, razonarlo, escuchar y tratar de la palabra de diaria también internalizarla un poco. Tu estás em Argentina? Estoy en Argentina, en Esperanza, en la provincia de Santa Fe. Ok, se há alguém de Argentina que está acá, pode escrever em um chat, algum teléfono, aí já escreve que Marita pode anotar, tomar nota e alguém já escreve. Há pessoas de Argentina acá, não? Uhum. Isso. Muchísimas gracias. Muchísimas Graças, gracias. Marita. Graças, Marita. Alguém mais fazer uma questão? Não, encerramos, não é, Cláudio? Oi, eu sou o Fernando. Tá me ouvindo? Sim, Fernando, escuto. Posso falar? Posso. Eu sou um ex da Fazenda. Eu sou daqui de São Carlos, interior de São Paulo. Faço parte do GEV de São Carlos, né? Eu escutei a palestra, né, maravilhosa, e a gente ouviu bastante, né, as condições da codependência em relação ao dependente, né? Como a gente, como adicto, né, que a gente está em sobriedade, também convive com a codependência, porque assim, por alguns momentos a gente acaba sofrendo a ação da codependência em cima da nossa sobriedade, né? E eu vi muito isso, minha mãe falecida, faleceu em janeiro, e eu vi muito isso acontecendo comigo, né? Eu já faz 3 anos que eu estou em sobriedade e hoje eu ajudo bastante pessoas a serem acolhidas na Fazenda Esperança. E o ato da minha família participar do GEV é praticamente zero, né? E a gente acaba sendo a pessoa em que nós se trata sozinho. Como que a gente pode transmitir para o nosso familiar, para essa codependência, uma situação mais que suavize a pressão sobre nós? Tá me ouvindo? Sim, escutei. Na verdade, tu queria fazer uma experiência mais livre se eles não te preocupassem tanto contigo. É, Então, passa que o codependente, ou até um familiar que tem um adicto na família que não é codependente, essa pessoa ela experimentou muitos traumas. Então, esses traumas têm uma memória afetiva aí. Então, por mais que a família tente fazer uma experiência de confiança, esse trauma sempre vai estar esperando uma notícia aí negativa. Então, é como uma consequência, como uma sequela do adicto,
que ele vai sempre ter na família como é como não dá para pagar. Então a pessoa sempre a família de algum modo sempre vai estar aí preocupada, né? Sim, E eu acho que o melhor modo é o tempo, os anos, porque a constância também faz a pessoa. sim, A constância também faz o homem novo. Enquanto mais anos tu vai estando em sobriedade, mais tu vai reforçando e essa segurança para tua família aí. Aí necessita de verdade respeitar um tempo, né? tempo, né? Respeitar um Legal. tempo. O tempo às vezes é uma resposta nesse caso. Sim. Eu vejo bastante no acolhimento que eu faço junto com o GEV, né, por aqui de São Carlos, e o acompanhamento que a gente tem com os familiares, essa situação de codependência é muito forte, né, devido a esse trauma que você acabou de falar. Por muitas vezes você tende a explicar para o familiar que ele faz parte do problema, ou por muitas vezes até ele mesmo é a solução desse problema, né? Que às vezes o doente não é nem o adicto, né? E sim a própria família que ocasiona a situação. E a parte do familiar que tem que ter o discernimento da mudança acaba achando que sempre é o codependente. Assim, uma boa fatia desse acolhimento que a gente faz, a gente tem essa expressão familiar em cima do dependente químico. Sim, aí como a gente sempre fala na fazenda, né? Então falar menos, amar mais, é mais amor, mais constância, menos discurso, e aí toda uma experiência mística também de amor e de respeito do tempo. E é como são temas que a gente precisaria de mais tempo também para ir em profundidade, né? Mas obrigado, Fernando, por tua colaboração aí. Obrigado, querido. Obrigado a Obrigado a todos. todo mundo pela unidade também, né? Amém. Obrigado. Parece que encerramos, né? Não é, Cláudio? Isso. Encerramos com muita gratidão no coração. No meio de uma visita, Afonso investiu um tempo aqui para os familiares. Um assunto tão caro e precioso. A gente olha, né? Fizemos aí conexões fiéis até o fim, Afonso. Perguntas pertinentes, perguntas realmente em profundidade, né? E isso, né, a gente sabe que fica impresso no coração, como você diz, não só no conhecimento, também no coração. Colocar em prática, né? Aquilo que a gente vem aprendendo também com os que deram os temas, como o caso também hoje, Afonso, esse tema precioso, né? E realmente crescer na esperança para ser esperança para aquele que sofre, né? Como ele disse, como é que a gente vai dar oxigênio se a gente não tem oxigênio, né? Então, muito obrigado, Afonso, mais uma vez, viu? Se puder fazer chegar até mim essa exposição do PowerPoint, eu posso partilhar aqueles que interessarem, tá joia? Tá? Agora mesmo eu já envio. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caríssima Luciane, muito obrigado. Nós temos também o Hugo, né? Fazendo parte aqui a Tati também, que é da comissão e do núcleo. O núcleo dos ex também está presente. E tenho a certeza que, né, a gente, no próximo sábado, né? Se a gente observa, né, Luciane, a sequência dos temas, de fato, foi um tesouro, né? Sim. Todo o assunto que tem propriedade para quem sofre com a dependência, para quem se recuperou da dependência, para quem acolheu um dependente que se recuperou numa fazenda, no GEV, para quem está frequentando o GEV, para as famílias que não tinham um acesso, né? A gente agora, Marita, por exemplo, as perguntas dela, a gente via que são perguntas pertinentes para quem é aquela que tem sede de ter acesso à família da esperança, ao carisma da esperança, né? A gente percebe isso. Então é como se, né, a rede tivesse realmente tá sendo lançada, né, do carisma para aquelas que ainda não tinham sido atingidas tão em profundidade pelo carisma, né? Isso é muito importante, tá? A gente reza e torce para que vocês não fiquem só por aqui dos temas. Como Marita falou,
procurem, se aproximem de pessoas que estão vivendo esse mesmo ideal. O caminho é esse. O caminho é uma espiritualidade coletiva, de comunhão. Sozinho é mais difícil. Então, por isso que a gente promove, com a presença de Jesus, a todo um planejamento, né? Aqui entre nós, os que participam sabem disso, porque participam do planejamento, né? Aquilo realmente que tem demandado de vocês, familiares, de vocês, egressos, de Fazenda, de GEV, né? Então, realmente um momento muito luminoso. É isso, Luciane, Tati, a gente vê pessoas que estão aí presentes. Agradecemos também a Hugo, né? Ó, graças, Hugo. E já tem aí o telefone, né, da Argentina para o GEV. Já está lá no chat. Procura e vai em busca. Logo que chegar o material para mim, né, vocês podem procurar alguém, ou Maurício, ou o próprio Afonso, ou a Tati, ou a Luciane, qualquer um de nós que a gente dá um jeito de chegar até você. Tá bem? Semana que vem é a conclusão, não é isso? Vai ser na sala do conselho, ali onde está o Hugo. E vão ter os primeiros casais da Fazenda da Esperança. É um momento, como todo sábado foi, imperdível. Vai ser tipo um podcast. Os casais vão falar, vão dar testemunho, vão falar da importância do GEV, da Fazenda, do carisma na vida da família, na vida do casal, na vida da mãe, do pai. Vocês vão poder ter a oportunidade e a graça de participar, né, com esses casais, fazer pergunta a eles, Antônio, Cristina, o Beto, a Ana, Maurício, Carla, né? E isso vai ser um momento fantástico, imperdível. Então a gente gostaria que todos estivessem, participando com a gente. Não é isso, pessoal? Certeza. Vai ser Ok. um momento muito interativo e muito elucidativo também para todos nós. Pois bem. Então podemos fazer uma oração final, né, Tati? Ou, vamos lá. Vamos agradecer, né, por esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela unidade. Sábado que vem tem mais, né? E vamos aí, sermos codependentes de Deus através do carisma da esperança em fraternidade unidos. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, família. Obrigada. Cadê? Deise Zaracho, Paraguai aí conosco, belezinha. Abençoe. Tchau, tchau.